Olá, pessoal, vamos aí para a nossa maratona comodato e logo em seguida nós vamos ver as características do mútuo. Mas olha só, no vídeo passado eu tinha perguntado para vocês o seguinte, tinha falado com vocês a seguinte situação, que para uma pessoa fazer um contrato de comodato, necessariamente essa pessoa ela não tem a necessidade, né? Ela não precisa ser dona desse bem, basta ela ter a posse, né? E aí o contrato ele pode se fazer dentro daquelas características todas do comodato, como a gente havia falado. Agora, eu pergunto para vocês, mas vamos supor que essa pessoa que queira fazer esse contrato de comodato, ela tenha a posse, mas ela não seja proprietária, porque essa propriedade desse bem é de um determinado menor. É aquele menor que essa pessoa é tutora dele, né? Que ele está representando. Será que esse tutor, ele pode, sem uma autorização judicial, por exemplo, pegar esse bem do menor e fazer um contrato de comodato com uma outra pessoa com esse bem? O que vocês acham? Eu vou compartilhar aqui com vocês, com o slide, né? E vocês vão ver que sem essa autorização judicial, isso não vai ser permitido, tá? É justamente o artigo 580 do Código Civil que vai trazer aí um desdobramento da proteção conferida aos menores, né? Aos tutelados, curatelados, são aqueles sujeitos cujos bens são administrados por terceiros. Então, gente, esse dispositivo aí diz que os tutores, os curadores, todos os administradores, né, de bens em geral, bens alheios, que acontece? Eles não podem simplesmente, né, sem uma autorização especial, fazer um contrato, né, porque eles vão estar fazendo um contrato com o bem de um terceiro, de um menor, que eles estariam dando essa proteção, tá? Então, tais pessoas, elas estão proibidas de ceder o uso e o gozo temporário da coisa que foram confiadas à sua guarda. Então, vem aí mesmo, né, uma prerrogativa do próprio Código Civil em proteger essas pessoas que são curateladas, tuteladas, né, por terceiros aí. Então, o que é necessário? É necessário uma autorização judicial em procedimento de jurisdição voluntária. Só dessa forma, né, o tutor ou curador, ele vai ter essa possibilidade de pegar esse bem, né, que não é dele, né, não é da propriedade dele, mas a propriedade de um menor, né, ou de um curatelado aí, e a partir daí ele sim pode vir a fazer um contrato, por exemplo, de comodato, um contrato de mútuo, tá? Bom, o que acontece? No caso da tutela e da curatela, a regra tem o nítido propósito de proteger o incapaz. O comodato dos bens do tutelado e do curatelado constitui um negócio que extrapola os poderes de gestão e administração garantidos ao tutor. E a gente vê, né, que há uma proteção grande em relação aos menores, principalmente relacionada aos bens. O Código Civil tem esse cuidado, né? Tudo que é relacionado aos bens, principalmente bens de menores, né, há uma proteção aí especial. Então, nos artigos, né, 1741 do Código Civil e 1781, a gente vai ter lá, né, esses poderes de gestão e administração garantidos tanto ao tutor quanto ao curador. Em relação ao sujeito que administra bens alheios, somente é possível o comodato mediante autorização do dono, como a gente já tinha visto lá, né? Então, se você administrar aí bens alheios, é possível sim que o comodato aconteça, mas precisa ter essa autorização do dono e, no caso de menor, tem que ter essa autorização judicial. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora da assunção, né, do risco integral da obrigação de conservação e de responsabilidade pelas despesas com a coisa. O que acontece? Como desdobramento do dever de conservação, o perecimento ou a deterioração da coisa poderão implicar a responsabilidade objetiva do comandatário se o objeto do comodato estiver em risco, juntamente com outras coisas do próprio comodatário. Este antepuser a salvação dos seus bens e abandonar os do comodante. O que isso quer dizer, né? O que é esse artigo, né? O que é essa proteção que o Código Civil ele traz aí para a gente elencado? O
que acontece? O comodato é algo, como nós vimos, né, um contrato unilateral, é um contrato que vai beneficiar sobremaneira uma das partes, é um contrato que, na verdade, vai exigir ao final que esse comodatário ele simplesmente devolva o bem, da mesma forma que ele recebeu, né, da melhor maneira possível. Então, o código, ele coloca uma proteção para esse comodante também, dizendo o seguinte, que se, por exemplo, numa situação onde houver bens, né, misturados ali, o bem do comodatário e também o bem do comodante, né? E o comodatário, ele simplesmente cuidar melhor dos seus bens, ou pelo menos salvar os seus bens e deixar ali o bem do comodante, ele vai responder por isso, tá? Ele vai responder civilmente por isso. Olha lá. Segundo o artigo 583, se, correndo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, então quer dizer, tem bens ali, esses bens todos juntos, né? Não dá para discernir ali bem de um, bem de outro, mas no artigo ele fala, né? Ele consegue, a intenção é que isso seja separado, que eu consiga identificar o que é o do comodante, o que é do comodatário. Aí o que acontece? O comodatário vai lá e antepõe a salvação dos seus bens e abandona o bem do comodante. Ele vai responder pelo dano ocorrido, ainda que possa atribuir acaso fortuito ou força maior, tá? Então, é a única coisa que se exige nesse comodato é justamente que tenha o cuidado, né, que na restituição do bem, que isso seja feito da melhor maneira possível, né, já que não tem nenhum tipo de onerosidade para a parte que está recebendo esse bem, tá? Então, em decorrência do direito de uso e do correspondente dever de conservação, o comodatário deverá arcar com as despesas ordinárias necessárias para o cumprimento da finalidade do contrato de comodato. Tudo nos artigos 584. Então, ele vai realmente cumprir aí com as despesas ordinárias, tá? Essas despesas do comodatário, ela não terá direito a qualquer ressarcimento, tá, gente? Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, o comodatário, ele está lá, ele está usufruindo, né, está gozando de determinado bem, e pelo menos algumas despesas de conservação, essas são necessárias que ele faça, e ele não vai ter ressarcimento de nenhuma dessas despesas, tá? Agora, por outro lado, em relação às despesas extraordinárias, né, então vamos supor que ele está lá no bem ou está com o bem e ele vai ter uma despesa ali que estava fora das intenções dele como comodatário. Ele pode fazer o seguinte, ele pode suprir, né, aquela necessidade ali e aquelas despesas depois podem sim serem cobradas por meio de uma indenização do comodante, tá? Tudo a fim de evitar o enriquecimento sem justa causa. Ok, gente, em relação a essas obrigações aqui, em relação a esses três pontos importantes, né? Em relação ao tutor, né, ou curador, que eles vão precisar de uma autorização judicial para poder pegar o bem desse curatelado ou desse tutelado, né, e colocar em contrato de comodato, e também esse uso e essa conservação, a importância que né, do comodatário, na verdade, ter o cuidado com aquela coisa. Então, se tiver coisa dos dois ali, do comodante e do comodatário, ele tem que ter cuidado igualmente, e não salvar os seus bens, né, e deixar os bens do comodante. Porque imagina a seguinte situação, gente, o que o comodante está fazendo? Ele está dando um bem que é um bem infungível, a gente não pode esquecer disso, né? Um bem que para ele é importante, é um bem único, personalizado, para que outra pessoa usufrua, né, desse bem. Então, assim, é preciso pelo menos uma relação aí de confiança, né? E essa confiança, ela vai ser demonstrada quando, por exemplo, os dois bens de um e de outro, comodante e comodatário, podem se deteriorar e esse comodatário salvar os dois bens. Caso não faça isso, ele vai responder sim, né? Ele vai ter uma responsabilidade civil atrelada aí ao bem do comodante que ele não salvou.
é isso, então, né, que eu gostaria que a gente soubesse em relação a essa questão das responsabilidades e também das despesas, né? As despesas, quer dizer, as despesas ordinárias é o mínimo que você espera que o próprio comodatário, né, ele vá arcar com elas. As extraordinárias, essas não. O comodante, né, e sim vai arcar com essas despesas extraordinárias. E como é que cai isso, gente? Trazendo aqui mais uma questãozinha para elucidar aí essa questão. Vamos lá. Tendo em vista as normas civis que disciplinam o comodato, é correto afirmar: se correndo risco o objeto do comodato juntamente com os outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Olha só, isso é uma questão de CESP, tá? Então, tá lá no artigo 583, é praticamente o artigo 583 que que eles trazem aí para a prova para as questões, tá? Então, é importante também que vocês, depois, né, dessa aula e tudo, que vocês vão, deem uma olhada, né, nos artigos elencados para o comodato e mútuo, leem tudo lá, vejam se vocês conseguem entender, né? A doutrina, ela anda de mãos dadas com a parte dos artigos, com a lei seca. Então, é preciso entender direitinho o que está lá. E memorizar, tá vendo? Uma questão dessa aqui, quem sabia o conceito, né? Quem sabe o que diz o artigo 583, lá dentro do comodato, acertaria sem problema algum, tá, gente? Contrato de comodato, mais uma vez, né? Ele é unilateral e, portanto, em princípio, o comodante apenas é titular de direitos. O principal direito é ter a coisa restituída ao final do prazo, como nós vimos, ou após o cumprimento da finalidade do contrato. Se não houver prazo, não há obrigação imposta ao comodante, tá? O comodante empresta coisas sem qualquer contraprestação. Embora o comodante não tenha obrigação propriamente dita, no momento da formação do contrato, em razão de um fato superveniente eventual, poderá assumir alguma obrigação, como de reembolsar as despesas extraordinárias, tudo com a finalidade de ser evitado o enriquecimento sem causa. Mais uma vez aqui a questão da obrigação. Pelo fato de ser unilateral, né, e só o comodante, na verdade, ele assumir essas responsabilidades todas, é interessante que haja uma contraprestação aí por parte também do comodatário no sentido de as despesas naturais, né, para a conservação que sejam dele e também, mas caso haja alguma coisa extraordinária, acaba que o comodante, ele vai suprir essas necessidades, tá? Até porque o comodatário, ele está, como nós vimos lá no iniciozinho dos outros vídeos, ele está com a posse, né? E não a posse, o domínio, né? Ou propriedade, como queiram. Então, ele está ali com a posse. Então, o comodante, ele responde, sim, né? Pela deterioração do bem, como a gente já tinha visto, né? Mas com a conservação fica por conta do comodatário. E aí, gente, e o comodato? Como é que esse comodato ele vai terminar, né? A gente já viu que tem um prazo, né? Com um prazo determinado, prazo pode ser também indeterminado, mas há outras peculiaridades aqui, que esse contrato ele pode se extinguir, tá? Então, ele pode acontecer diretamente, né? Essa extinção pode acontecer relacionada a qualquer obrigação que se extinga, ou seja, chegou o prazo, chegou o dia final, esse contrato acabou, né? Um meio normal e regular de extinção do contrato é o adimplemento das obrigações pelo contratado, ou seja, a restituição da coisa no prazo determinado, ou após a notificação da devolução também, por um caso de um contrato para o prazo indeterminado, tá? Então, o adimplemento é o principal modo de extinção do contrato de comodato, né? E se a gente for ver, dos contratos em gerais também, né? Estão sempre atrelados a essa questão da extinção, mesmo pelo próprio adimplemento. É possível a retomada da coisa antes do prazo, se houver necessidade imprevista e urgente, reconhecida judicialmente. Aí a gente vai lá nos artigos 581 do Código Civil, tá?
Então, quer dizer, pode ser que antes daquilo que a gente tinha, né, avançado ali, pode ser que essa coisa pode ser retomada. Mas aí, para isso, tem que haver uma necessidade imprevista e também tem que ser uma necessidade urgente. E tem que ser reconhecida judicialmente. A gente viu que o contrato, né, faz lei entre as partes, e é isso que vigora, obviamente, a gente relativizando, né, aplicando aí também essa teoria contratual moderna. Então, o comodato, gente, ele também pode ser extinto por outras causas. Que causas são essas? A resolução pelo inadimplemento, né? Então, ou não entregou, né? Então, teve algum inadimplemento ali que foi complicado, o prazo já passou, então nós vamos extinguir aqui pelo inadimplemento. A morte do comodatário, né? Então, a partir do momento que aquela pessoa que está responsável ali pelo bem, né? Foi feito o contrato com ela, que ela morreu, aquele contrato também, ele vai se extinguir. E quando tiver caráter personalíssimo, né? Comodatário quando tiver caráter personalíssimo. Perecimento, deterioração da coisa, dado incomodato, entre outras causas aí, a extinção aí de qualquer obrigação, termina-se o contrato. Tudo bem? Em relação ao contrato de mútuo, a gente entra agora, né? O contrato de comodato aí, nós falamos todas as características possíveis, todos os efeitos jurídicos, né, que podem acontecer. E o contrato de mútuo, como também se relaciona a empréstimo, né? Há alguns pontos só que nós vamos tocar, porque o resto é muito parecido com o contrato de comodato, tá? O que vai diferir aqui, né, inicialmente, quando a gente fala no contrato de mútuo? É que o contrato de mútuo, ele é um empréstimo de coisas fungíveis. E a gente viu que no comodato fica muito claro que é coisa móvel ou imóvel, mas tem que ser infungível, tá? É o contrato de empréstimo, no caso do mútuo, pelo qual o mutuante, ele vai fazer o quê? Ele vai transferir ao mutuário a posse e a propriedade de determinada coisa. Então, essa é a diferença do mútuo para o contrato de comodato. Lembrem-se que no contrato de comodato a gente falou, né, que embora houvesse essa infungibilidade das coisas, né, ainda assim a coisa é dada em posse, mas ela não é dada em propriedade também, né? E no mútuo, não. Você tem aí a posse e a propriedade de determinada coisa. Então, a qual, justamente em razão da fungibilidade, ou seja, que você vai poder dar qualquer outra coisa, né? Desde que na sua proporcionalidade, da quantidade e da qualidade, mas não precisa ser aquela coisa, na restituição, né? Ela pode ser substituída, então, por outra, né, que seja da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, o artigo 586 do Código Civil, ele vai trazer o mútuo aí, né, trazendo aí as características do mútuo e das coisas fungíveis, tá? Então, vamos compartilhar aqui com vocês o slide. A transferência não só da posse, mas também da propriedade de determinado bem fungível é explicada pela impossibilidade de ser restituída exatamente a mesma coisa. Tá vendo? Então, por exemplo, quando eu tenho algo fungível, gente, infungível, perdão, é aquele bem ali, é só ele, né? Então, eu empresto e tomo de novo, né? E resgato ele, restituo novamente. Agora, quando o bem é fungível, pode ser outro. Então, por isso que se dá a propriedade, porque eu não vou entregar de novo aquela mesma coisa. Entenderam? Então, a diferença é essa. O outro eu tenho a posse. Quando eu falo do mútuo, além da posse, eu tenho também a propriedade, porque eu não vou devolver a mesma coisa. Compreendem? Eu vou devolver uma outra coisa, a mesma espécie, a mesma quantidade, com a mesma qualidade, mas eu não vou devolver ela. Então, por isso, entende-se a posse e a propriedade também, tá? Então, a transferência da propriedade do domínio da coisa mutuada não decorrem da natureza do contrato de mútuo, que apenas retrata empréstimo, mas da fungibilidade do objeto ou do bem mutuado. Tá? Então, era isso que eu gostaria que vocês entendessem, né? Porque quando a gente fala dessa importância da fungibilidade ou da infungibilidade, é porque ela está justamente ligada
com a questão de eu ter que devolver o mesmo objeto, e aí, por eu ter que devolver o mesmo objeto, eu não tenho a propriedade dele, eu tenho a posse, e quando eu tenho que devolver não o mesmo objeto, mas a mesma espécie, quantidade e qualidade, o que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo um outro objeto. Então, aquele que estava, né, ao meu poder, eu não tinha só a posse, mas também não tinha a propriedade dele, ok? Então, a diferença principal, gente, entre o contato de mútuo e o de comodato, é isso que vocês precisam saber, é justamente essa natureza aí do objeto. O comodato é o empréstimo de coisas infungíveis e o mútuo, o empréstimo de coisas fungíveis. As partes do contrato de mútuo são o mutuante, né? A gente já tinha até falado um pouquinho dele, é aquele que transfere a coisa, concede o empréstimo, e o mutuário, o sujeito que se beneficia com o empréstimo. A transferência da propriedade, ela vai permitir que o mutuário venha a consumir a coisa mutuada. A transferência da propriedade também, ela vai exigir que o mutuante seja proprietário, como acabei de explicar agora. Ao contrário do comodato, né, em que o comodante, ele pode o quê? Ser um mero possuidor da coisa, tá? Uma vez que essa será restituída com as mesmas especificações. Então, gente, aqui a gente consegue deixar bem claro, tá? Essa importância e essa diferença entre um e outro, tá? Em relação à questão dos imóveis, né, a gente vê que não há imóvel fungível, como eu falei para vocês, né, parte do pressuposto que os imóveis, eles não são totalmente iguais, não tem aquela, né, por conta, né, de não serem totalmente iguais, eles têm aí a sua personalidade, né, a gente poderia dizer assim, trazendo para o mundo de personificar. Mas então, assim, esse imóvel, né, ele, na verdade, por si só, ele tem suas características próprias. Então, ele não poderia ser fungível, tá? Então, o mutuante, ele não conserva a propriedade e a posse indireta da coisa emprestada. O mutuante, tá? Não há desdobramento da posse como ocorre no comodato. Porque no comodato, o que acontece? O que é o desdobramento da posse, gente? O desdobramento da posse ocorre quando alguém está na posse, mas eu tenho um outro ainda ali, né? Que, na verdade, ele é o proprietário, tá? Então, ele deu a posse, mas a propriedade continua dele, tá? Então, não há o desdobramento na posse, como ocorre no caso do comodato, porque no mútuo a gente viu que vai ter a posse, mas vai ter também a propriedade. O mutuário, proprietário da coisa, ele poderá exercer todos os direitos inerentes a esta propriedade, nos termos do artigo 1228. Então, olha a diferença, né? Uma diferença aí que parece sutil, mas que traz efeitos consideráveis. Deverá restituir a coisa do mesmo gênero, quantidade ou qualidade. E aí a gente tem características e classificações do mútuo. O mútuo tem como principais características a transferência da propriedade da coisa, né, mutuada, ou seja, você vai transferir mesmo a propriedade, a temporariedade, do mesmo jeito que nós vamos ter no comodato, a gente vai ter aqui também no mútuo, né, esse tempo, esse prazo estabelecido, a mobilidade e a fungibilidade da coisa. Então, aqui percebam que é possível ser fungível, né? Tem que ser fungível, na verdade, porque eu não posso devolver a mesma coisa, né? Eu vou devolver uma outra coisa de uma outra espécie, por aí vai. É um contrato também de natureza real, ou seja, ele só vai se consolidar com a entrega da coisa, né? E há uma unilateralidade quanto aos efeitos. Nós vimos, né? Você tem um mutuante e um mutuário. O mutuante é aquele que está dando, né? Ele está passando a propriedade e está passando também a posse. É lógico que ele vai querer restituição, porque senão não se caracterizaria um mútuo, né? Um empréstimo aí. Mas é unilateral nesse sentido. Em geral, é gratuito, mas ele pode ser oneroso também, que aí é um mútuo feneratício, tá?
E como é que funciona, né, essa transferência dessa propriedade? É uma transferência de domínio, né, propriedade no mútuo, que vai decorrer da fungibilidade da coisa mutuada. Eu vou compartilhar aqui novamente com vocês. As coisas fungíveis, elas são naturalmente substituíveis, né? E por essa razão, o mutuário tem o direito de restituir, não a mesma coisa. Agora, isso tudo aí vai ter um reflexo grande quando, por exemplo, houver a deterioração desse bem, né? Então, não vai ser como acontece no comodato, que o comodante, ele é responsável pela deterioração da coisa. A partir do momento que você passa a posse, mas você também passa a propriedade, como é o caso do mútuo, quem vai responder pela deterioração da coisa é o mutuário. Então, o artigo 587, gente, ele traz o seguinte: esse empréstimo, ele transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos, né, desde a tradição. Então, percebam isso. Então, o mutuário, ele vai se investir daquela coisa, ele vai ser o grande responsável, então você responda por isso também. A transferência dos riscos pela perda, perecimento, deterioração da coisa ao mutuário constitui desdobramento da regra do direito de obrigações de que a coisa perece para o dono, e com a tradição, o dono passa a ser um mutuário. Então, olha que interessante, né? Então, a gente vai aplicar a mesma regra lá, geral, do direito das obrigações, que diz o seguinte: a coisa perece para o dono. E quando a gente fez, né, esse empréstimo com posse, mas também a gente deu a propriedade para o mutuário, então agora ele é dono. Então, agora você, mutuário, que cuide, né, porque você é o dono. E de acordo com a teoria geral lá, né, a regra geral do direito das obrigações, se deteriorar, o problema é seu, tá? Então, em decorrência da propriedade transferida ao mutuário, este assumirá todas as despesas de conservação da coisa e nada poderá reclamar a tal intuito do mutuante. Como é que cai isso aqui, pessoal? Cai da seguinte maneira, olha só. No caso do mútuo, não há inversão da regra de que a coisa perece para o dono, pois o mutuário será o dono e assumirá integralmente os riscos pelo perecimento da deterioração da coisa. Percebam, é uma prova para juiz, né, que vem trazendo exatamente isso que eu expliquei para vocês. Então, se o mutuário, né, ele vai receber essa coisa como dono e como possuidor dela, ele tem que responder por isso, tá? Então, realmente, não há uma inversão da regra de que a coisa perece para o dono. Não, continua mantendo essa regra do Código Civil que vai encaixar perfeitamente para o mutuário. Então, assinale a alternativa abaixo. Por meio do mútuo, transfere-se o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição, nos termos do artigo 587, explicado acima. Então, cai dessa maneira, não é difícil, né, de entender e de acertar uma questão dessa. Em relação à temporariedade também, importante a gente saber, o contrato de mútuo vai ser bem parecido com o contrato, né, do comodato, ele deve ser constituído por prazo determinado ou indeterminado também, mas não é ad eterno, né, vai ter que ser devolvida essa coisa, né, no caso, aí não a mesma coisa quando a gente fala de mútuo, tá? O prazo, então, do mútuo poderá ser determinado ou indeterminado também. A coisa, ela é móvel e fungível, o mútuo somente poderá ter por objeto coisas móveis, que são os bens que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Não há mútuo de imóvel, prestem atenção nisso, tá? Então, o mútuo vai ser relacionado a móvel e a coisas fungíveis, e não de bens imóveis, justamente pela questão da fungibilidade já explicado. E é também uma natureza de direito real, a gente já viu, né, que você precisa fazer a entrega, é preciso ser feita a tradição da coisa. Unilateralidade, que vai cair diretamente relacionada aos efeitos obrigacionais,
né? Quanto aos efeitos obrigacionais, o mútuo é um contrato unilateral mesmo. Todo contrato quanto à formação é bilateral, a gente já viu isso, né? Mas em relação aos efeitos, eles podem ser unilaterais ou bilaterais, e a gente viu aqui que os efeitos obrigacionais, ou seja, quem, na verdade, né, tá passando aí o mutuante, né, que vai passar lá para o mutuário. Os efeitos, no entanto, em relação aos efeitos, né, a gente vê que tem essa unilateralidade. No unilateral não há essa reciprocidade ou correlação de obrigações. Em relação aos efeitos, haverá um credor e um devedor. O contratante credor apenas é o titular dos direitos e o contratante devedor de deveres jurídicos e específicos obrigacionais. Pessoal, a respeito a respeito do comodato, o que eu tinha para falar para vocês é isso, tá? Junto com esses vídeos, na verdade, né, a gente fala de uma maneira muito rápida, mas são as principais características, tanto do comodato e do mútuo, quanto que vocês precisariam ver, mas a gente está passando para vocês todo o material didático, e sim, vocês vão ter detalhadamente, né, tudo que vem ali caracterizando, os artigos especificando direitinho, o que vai ser o mútuo, quais são os efeitos jurídicos de um e de outro, e eu estou aqui à inteira disposição, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, podem entrar aí em contato comigo, mandem e-mail e a gente vai conversar, ok? Até a próxima, um grande abraço, muito obrigada.